Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast, meu amiguinho, minha amiguinha, foi feito pra você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no IC do episódio número 9. Tio Gui, magia da edição, pra gente levar esse momento inspirador do IC Podcast. E se a gente pudesse morar em outros planetas? E para explicar por que a gente ainda não mora em outros planetas, eu estou aqui com a doutora Duília de Mello, que é astrônoma, colabora com a NASA, descobriu uma estrela, galerinha, no universo, a supernova 1997D, e é vice-reitora da Universidade Católica de Washington. Doutora Duília, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito prazer, obrigada pelo convite. Você sabe que a gente, quando recebe alguém aqui no podcast, a gente automaticamente dá a alcunha pro convidado de tio. Então ele vira tio. Tem entrevistei agora o Francisco Eminem, que ele é um pesquisador em Harvard, em Big Data e não sei o quê. Ele ganhou a alcunha de tio Chico. Aí ele falou, olha, eu tenho anos de vida acadêmica e esse título eu ainda não tinha. Então aqui eu vou te chamar um pouquinho também, vou tomar essa liberdade, doutora Duília, de chamar de tia Duília. Para que a gente possa ter esse papo aí, digamos, dentro desse mood, do tom do programa. Posso te chamar de tia Duília? Pode me chamar de tia Du, que é como me chamam meus sobrinhos. Excelente. Então vamos começar com a tia Du. Olha só, tia Du, queria, para começar o nosso papo aqui, que você explicasse para os nossos ouvintes o que torna a vida das pessoas possível no nosso planeta Terra. Então, uma ótima pergunta essa, Samuel. Então, na verdade, o que torna a vida possível aqui na Terra é a nossa estrela, o Sol, né? E exatamente a posição da Terra em relação ao Sol. Então, a distância entre a Terra e o Sol é muito importante para o desenvolvimento da vida na Terra. Então, por exemplo, a Terra ela tem estações do ano, né? Tem atmosfera, tudo isso aí é um conjunto de coisas importantes para a vida ter surgido aqui na Terra. Então quer dizer que o planeta, enfim, ele precisa ter uma condição de variáveis muito únicas para que as pessoas possam morar, possam habitá-lo, não é isso? Exatamente. Então não é basta ter um planeta que vai ter vida lá. Não, tem que ter todas as condições necessárias para a vida surgir e evoluir lá naquele planeta, né? E foi o que aconteceu com a Terra. E como é que começou essa história de querer, ou seja, de desejo do homem de olhar para as estrelas e desejar viajar para outros planetas? Como é que a gente pode colocar isso numa linha de tempo, assim? Como é que você percebe essa busca do homem por outros planetas? Eu acho que é a nossa curiosidade, né, que é infinita, né? Desde que a gente saiu das cavernas, a gente olha para o céu e a gente fica imaginando o que são aqueles pontinhos, o que são aquelas estrelas, né? Quando a gente descobriu que a nossa estrela, o Sol, né, que tinha os planetas ao redor do Sol, a gente começou a tentar entender por que nós estamos aqui, por que nós não podemos ir para lá, né? E teve uma época que foi mais ou menos, foi no século XIX, quando a gente começou a construir telescópios maiores, né? A gente já tinha inventado o telescópio, mas aí os telescópios começaram a ficar mais possantes, e a gente começou a ver os planetas com maior detalhe, principalmente o planeta Marte. E aí começaram meio que a delirar lá com o planeta Marte, porque parecia que o planeta Marte tinha canais. Então tem um astrônomo famoso, sabe, o nome dele é Percival Lowell, aqui nos Estados Unidos, que ele começou a desenhar mapas dos canais de Marte e achando que esses canais eram todos feitos pelos marcianos. Aí hoje em dia a gente sabe que não é verdade, que na verdade aquilo lá era uma ilusão de ótica, que ele estava fazendo associação de certas coisinhas que tem em Marte, né, ou até certas montanhas em Marte, e ele achava que eram canais. Então a gente começou mesmo a ficar muito mais interessado em viagem interplanetária nessa época, né? E desde então a gente continua interessado. E Marte tá no radar de novo, né? Tá no radar. E me diz uma coisa, tia Du, quantos planetas a gente já descobriu no nosso universo, mais ou menos? É possível medir isso? Olha, nós já descobrimos bastantes, é uma coisa super recente, tá?
porque a gente tem satélites que conseguem ver a evidência indireta. A gente não vê o planetinho ao redor das outras estrelas, não. A gente vê a diminuição da luz na estrela, que a gente acha que é o planeta que está passando na frente da estrela. Então, ofusca a estrela e a gente consegue ver isso. Já tem mais de 4.000, Samã, mais de 4.000 planetas identificados ao redor de outras estrelas, olha só. Muita coisa. Nossa, e com a tecnologia é bem provável que a gente consiga ter mais capacidade de aferir e descobrir mais planetas, não é isso? Isso. E me diz uma coisa também, existe algum destes planetas que teriam alguma similaridade com a Terra? Então, para ser similar à Terra, a gente não quer só que seja o tamanho da Terra, né? A gente quer também que esteja no que a gente chama de zona habitável. Uhum. Então, a zona habitável do nosso sistema solar é entre Vênus e Marte. Então, a gente sabe qual que é a luminosidade, né? O brilho do Sol, a distância da Terra até o Sol. A gente faz todas essas contas para poder achar nas outras estrelas qual que é essa distância que forma a zona habitável. Não? Então, tem alguns candidatos, né? Alguns planetas que são candidatos nessa zona habitável. Não são muitos, mas tem alguns. E como é que seria, na sua opinião, morar em outros planetas? A gente já está preparado para isso? Isso é algo que está no horizonte factível, digamos assim, para a nossa humanidade? Não, ainda está longe, infelizmente, né? A gente quer muito ir a Marte, né? Temos vários planos de ir a Marte, mas a gente ainda não tem a tecnologia para chegar em Marte. Porque a gente precisa proteger os astronautas, né? Porque demora uns 3 meses para chegar em Marte, por exemplo. Então, durante esses 3 meses, eles estariam expostos à radiação solar, porque lembra que aqui na Terra a gente tem a nossa atmosfera que nos protege. A partir do momento que a gente sai da atmosfera, fica exposto à radiação solar, né? Então a gente precisa proteger os astronautas e a gente ainda não tem toda a tecnologia para fazer isso. E lembrar que lá em Marte, por exemplo, não tem oxigênio, né? Então a gente vai ter que ficar o tempo inteiro com o nosso tanque de oxigênio. Então vai ter que levar ou vai ter que, de uma certa forma, fabricar lá tudo isso, né? Então a gente não tem a tecnologia ainda para viver em outros planetas. Bom, então é por isso, tio Gui, que não podemos ainda morar em outros planetas. Tia Du, a gente queria muito saber como é que a gente faz para encontrar você nas redes sociais, como é que a gente consegue continuar a acompanhar o seu trabalho. Conta pra gente. Então, no Facebook eu sou a Mulher das Estrelas. Legal. Então pode achar, é um grupo no Facebook que chama Mulher das Estrelas. No Instagram eu sou a Duília de Mello. E no Twitter eu sou a Du de Mello. Muito bem, então a gente vai deixar também na nota do programa, do podcast, para você acompanhar o trabalho da Tia Du, que acaba perdendo essa alcunha, não vai chamar ela Tia Du, pelo amor de Deus, lá no LinkedIn, por exemplo. Não chama Tia Du no LinkedIn. Agora, se você quiser... Tem LinkedIn também, Duília de Mello. Mas ali é Duília de Mello, não pode ser Tia Du. Olha só, Tia Du, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer, eu fiquei aqui super admirado, super... Acho que desde pequeno, todos os meninos e as meninas olham pro céu, né? Tentando entender o que tá acontecendo lá fora, o que tá acontecendo além do nosso horizonte. E é muito legal poder falar sobre essas coisas. Os meus filhos são apaixonados, não dá nem pra chamar de astronomia, enfim, eles são apaixonados por olhar para as estrelas, né? Que é algo até mais lúdico do que uma disciplina, enfim, do que alguma ciência, efetivamente. Mas eu queria dizer que, em nome dos meus filhos, de toda a nossa audiência, a gente tem muito orgulho de ter uma cientista brasileira em destaque, numa posição como a sua, nos representando e nos ajudando a colocar o nome do nosso país dentro dessa esfera de ciência que às vezes é tão descreditada, não é mesmo? E olhando para o futuro e para as estrelas. Muito obrigado de coração pelo teu trabalho. Eu que agradeço, e aí falei para os seus filhos continuarem sonhando aí com o universo. Quem sabe um dia eles não vão parar lá em Marte. Pois é isso aí. Bom, então é isso, galerinha. Muito obrigado pela audiência, pelo tempo de vocês. E muito obrigado, Tia Du. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.